Muito boa tarde, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site e tenho a honra de entrevistar hoje o deputado federal Danilo Cabral, que é pré-candidato ao governo de Pernambuco. Deputado, muito boa tarde e obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bom, Alisson? Satisfação estar aqui falando com você, com todos os que acompanham a Carta Capital. A satisfação é nossa, deputado. Eu convido a você que nos acompanha a se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube, tornar-se membro do clube do canal e também assinar a nossa revista impressa para continuar apoiando o jornalismo independente. O senhor esteve presente na filiação do Alckmin aqui em Brasília, eu estive lá também, e conversei com o presidente do partido do senhor, o Carlos Siqueira, sobre a formação da federação com o PT, PV e PCdoB. O presidente do seu partido descartou prontamente, disse que não há mais possibilidade dessa federação se formar. Todavia, eu conversei também com um colega do senhor, o governador Flávio Dino, que abriu ainda, disse ainda haver uma possibilidade de diálogo até abril, pelo menos. Eu pergunto ao senhor se o senhor é favorável ou contra a formação dessa federação. Eu sou favorável à formação da federação. Eu acho que a federação é uma inovação no sistema político partidário brasileiro, vem fortalecer o papel dos partidos políticos. Eu acho que é muito importante que a gente possa ter, nesta eleição, e sobretudo na governança que vai se estabelecer no Brasil a partir do ano que vem, uma estrutura partidária que reflita, de fato, um pensamento que tenha legitimidade pela sociedade. O Brasil hoje tem um leque enorme de partidos políticos, muitos deles são meramente cartoriais, e eu acho que o instrumento da federação permite, com o fim das coligações, já que não podemos ter mais aliança entre partidos através da coligação, permite que a gente faça a construção da unidade de partidos em torno de pensamentos que podem ser convergentes. Não obrigatoriamente você tem que ter um alinhamento automático. Tanto não pode ter, porque cada um tem um pensamento diferente, está em partido diferente. Mas tem muitos pontos de convergências. E isso é fundamental para que o eleitor cidadão perceba esse pensamento, ele possa fazer, inclusive, a sua opção política em cima desse pensamento e que, mais à frente, quem for governar o país possa ter, dentro do Congresso Nacional, uma base partidária que seja sintonizada do ponto de vista programático, ideológico, com aquilo que o novo governo pretende implantar. Então, eu defendo, sim, o instrumento da federação. Eu acho que no nosso campo político, inclusive no campo mais democrático, progressista, nós temos partidos que têm alinhamentos e convergências, né? O PSB vinha fazendo um diálogo e continua fazendo esse diálogo. Eu ainda creio, enquanto há vida, a esperança, né? Como se diz, temos um prazo aí até o começo, final de abril, ainda para a gente poder aprofundar essas discussões. Eu acho que esse debate foi um pouco atropelado também pelo prazo limite das filiações partidárias, mas a gente tem ainda um mês adiante para poder tentar construir esse entendimento. Talvez com a definição já dessas filiações partidárias, você tendo uma leitura mais precisa onde está cada ator político no processo deste ano, você possa até facilitar depois disso o entendimento. Então, eu defendo a federação. O PSB, inclusive, fez uma crítica na época do governo da própria presidente Dilma, né, que a gente não tinha na base de sustentação do governo da presidente Dilma um conjunto político que ali originalmente era formado pelo PSB, pelo PCdoB, pelo próprio PT, que refletisse o pensamento predominante, digamos assim, daquele governo. E terminou que teve que buscar aquelas alianças tradicionais ao meio, enfim, e aí entrando nesse modelo que tem aí prejudicado bastante a democracia brasileira. Eu acho que a federação dá nitidez política partidária programática ao conjunto dos partidos. Agora, deputado, então por que a federação não saiu? Quais são os obstáculos que têm impedido essa união? Olha, quando você entra no detalhe, é que começa a surgir algum tipo de obstáculo. Eu acho que, do ponto de vista da defesa que nós fazemos aqui, estrategicamente, todos têm essa compreensão da importância da gente procurar construir essa aproximação conceitual e programática. Mas onde é que está, de certa forma, travando o debate? É quando você desce esse debate para as questões locais. Nós temos um país continental, mais de 5 mil municípios, cada estado tem uma realidade partidária diferente, nem sempre a aliança que nós pensamos e idealizamos
do ponto de vista para o Brasil, ela consegue se refletir no Estado, nos estados e mais ainda nos municípios. Então, quando você desce para esse debate, termina que sai trazendo algum tipo de obstáculo. E eu acho também que tem uma questão que é muito importante, que está, de certa forma, travando esse debate. É quando você está discutindo duas eleições numa só. O debate da federação, nós estamos tratando ele hoje em torno do que está proposto para as eleições de 2022. Quando você já quer resolver o que pode surgir de discussões ou de divergências no processo eleitoral de 2024, aí você começa a trazer problema para o debate da federação. Então, eu acho que aí é que está o ponto central. Mas, no mérito, nós somos favoráveis e eu acredito ainda numa capacidade de diálogo para ver se a gente ainda consegue avançar. Nesse evento de filiação do Alckmin, nos discursos do Siqueira, do próprio Alckmin, do Márcio França, do Paulo Câmara, a palavra união foi repetida em demasia. O senhor não acha um pouco de contradição essa aliança nacional, pregar essa união, e nos estados, PT e PSB, em alguns estados, no caso, lançarem candidatos diferentes? Não, absolutamente, não tem nenhuma contradição. De fato, a questão central hoje no país é a construção de uma ampla frente. Nós temos essa eleição de 2022, não é uma eleição qualquer, é uma eleição que é um divisor de águas na história do país, daquilo que nós queremos construir para o futuro. Pelo conjunto de ataques que a gente viu o Brasil e os brasileiros terem por parte do governo do presidente Bolsonaro, ficou muito claro que a gente tem uma tarefa nesta eleição, que é barrar esse conjunto de retrocessos que a gente viu ser implementado pelo governo do presidente Bolsonaro. Não temos um risco efetivo à democracia brasileira. Então, quando a gente fala na frente ampla, a gente está alargando, deixando de lado, muitas vezes, divergências menores que os partidos políticos possam ter, para que a gente se some naquilo que nos une. E o que nos une hoje é, efetivamente, a defesa de uma democracia consolidada, de uma justiça social, de um país equilibrado, de um país soberano. Então, essa frente, ela vem com esse componente. E o PSB tem uma tradição de construção de frente. Aqui em Pernambuco mesmo, nós sempre tratamos e discutimos o debate político eleitoral constituindo frentes. A Frente Popular de Pernambuco, ela vem daqui da década de 50 e ela, até hoje ela está presente. Eu, inclusive, fui indicado como candidato a governador dessa frente. Agora, nacionalmente, você tem essa convergência. Agora, é natural que em alguns estados você tenha que fazer acomodações. Isso faz parte do processo político, isso faz parte do diálogo para a construção dessa unidade, e principalmente nesse momento o aliado estratégico nosso é o Partido dos Trabalhadores, porque nós entendemos, como foi dito inclusive pelo próprio governador Alckmin, que o presidente Lula é quem de fato representa esse sentimento, quem tem mais condições políticas de unir o país nesse momento, trazendo para ele todas as forças políticas que defendem todo esse conjunto de valores. Então, nós estamos um diálogo hoje muito avançado, muito aprofundado com o Partido dos Trabalhadores, para que a gente já construiu essa aliança nacional, ela está consolidada. O PSB foi o primeiro partido, inclusive, a fazer esse movimento. E a filiação do Alckmin, eu acho que é o símbolo maior objetivo dessa frente ampla, porque até aqui a gente tem visto, falado, discutido, mas efetivamente eu acho que a filiação do Alckmin significou o primeiro ato de ampliação das forças políticas, além desse campo tradicional que nós militamos, que é o campo da esquerda, mais progressista, trazendo para o conjunto das nossas forças políticas um interlocutor que tem uma larga trajetória política, que tem uma história construída no Estado de São Paulo. Quem governou mais o Estado de São Paulo significa a primeira ação objetiva no sentido de constituir essa frente ampla que a gente quer fazer nesse processo de 2022. O senhor acha que a figura dele será mais importante agora na campanha ou no eventual governo Lula? Eu acho que nos dois momentos. Agora, no momento do processo eleitoral, claramente a figura de Alckmin ela traz um equilíbrio à chapa. Da mesma forma que o Zé Alencar cumpriu um papel na eleição do Lula lá atrás, o Alckmin traz esse equilíbrio para setores da sociedade, notadamente setores mais ao centro, ao meio, que tem um perfil até mais conservador, eu acho que ele vai agregar. São dois perfis políticos que vão somar-se. E ele abre um canal de diálogo também com setores produtivos, enfim, que são muito importantes para esse debate que nós vamos travar nesta eleição. Esse mesmo movimento, repito, o presidente Lula fez também na sua eleição de 2002.
O presidente Lula disputou a eleição 5 vezes, só na 5ª vez que ele conseguiu se eleger. As 4 vezes anteriores que ele disputou a eleição, ele sempre teve um vice, candidato a vice, que pertencia ao mesmo campo político. Foi assim com o Bisol, foi assim com o Mercadante, foi assim com o próprio Brizola, e ele efetivamente só conseguiu romper aquele teto que ele tinha do ponto de vista político eleitoral quando permitiu que a gente pudesse fazer aquela aliança. Então, essa mesma aliança, ela reflete também aquilo que foi feito lá atrás. E acho que também muito importante também na governança, porque, como o próprio presidente Lula também falou, gosta de gente que tenha capacidade de discutir, de ter diferenças, ou seja, para que o governo cresça. Eu acho que esse debate ajuda na formulação do governo, ajuda na governança, ajuda na relação com o próprio Congresso Nacional, ajuda na relação com a sociedade. O Brasil está precisando, nesse momento, de uma estabilidade. A gente já vivenciou esse tempo recente agora, um momento de muitas incertezas, e o que está claro, pelo menos na percepção que eu vejo da expectativa do eleitor neste processo eleitoral, ele não quer uma nova aventura como foi a aventura do governo do presidente Bolsonaro. O Brasil pagou e paga ainda um preço muito caro na aventura que o povo brasileiro, eu digo sempre, Alice, que o povo nunca erra, o povo é induzido ao erro. O povo brasileiro foi induzido ao erro com o Bolsonaro e está pagando um preço muito caro com isso. E agora ele está fazendo essa reflexão e que quer alguém que tenha, primeiro, experiência administrativa, e aí a gente está falando de um governador que foi mais vezes governador do estado de São Paulo e um presidente que já foi testado também do ponto de vista administrativo, que fez um conjunto de políticas que mudou a vida do povo brasileiro e quer também alguém que tenha capacidade de articulação política. Aqueles mesmos que na última eleição fizeram uma opção, de certa forma, pela negação da política, compreendem que a política tem que estar no centro do debate. E as figuras de Alckmin e de Lula representam essas duas variáveis que está na percepção do eleitor. A importância da capacidade de gestão, mas também a importância de poder fazer a política, dialogar, construir consensos, entendimentos. Então, da mesma forma que ele ajuda na eleição, ele também vai ajudar a governar. Deputado, afunilando aqui um pouco a conversa, já que o senhor citou o Lula, o Valor Econômico noticiou ontem que, em alguma reunião, o PT garantiu ao senhor que o Lula só subirá no seu palanque. O senhor que é pré-candidato ao governo do Estado aí. O senhor confirma essa informação? Olha, nós fomos indicados, candidato a governador, agora no mês de fevereiro, como candidato à Frente Popular de Pernambuco. Como eu disse aqui, é uma frente que é constituída desde a década de 50, que elegeu Pelópitas, prefeito do Recife, Arraes, prefeito do Recife, governador, Jarbas, prefeito do Recife, Eduardo Campos, governador, João Campos, prefeito, Paulo Câmara, ou seja, é uma frente que tem um leque de 12 partidos políticos. Entre eles, o aliado estratégico nosso é o PT. E nós temos aqui uma relação com o PT, que fez parte também dessa trajetória também em muitos momentos, e que a gente hoje tem esse entendimento nacional, e que aqui em Pernambuco nós fizemos um diálogo para a composição, e estamos nesse momento da composição dessa chapa. E aí a gente deixou sempre claro desde o início que a preferência para a composição da nossa chapa, no primeiro momento de escolha, a partir do momento que nós fomos escolhidos, era o PT que deveria apresentar essa alternativa. O PT fez uma opção de escolher a candidatura ao Senado. No último domingo, inclusive com o nosso aval, foi apresentada a candidatura da deputada Marília Arraes para que ela pudesse representar o Partido dos Trabalhadores como candidata a Senado. Essa reunião foi mediada pela presidente nacional do PT, a deputada Gleisi, coordenou a reunião aqui em Pernambuco, onde saiu de forma consensual pelo PT de Pernambuco que Marília deveria ser a candidata a Senado. Essa indicação foi validada pela Nacional e foi validada também pelo nosso partido PSB e pelo conjunto dos partidos da Frente Popular. Mas, infelizmente, enfim, a deputada entendeu que deveria seguir outro rumo. E, a partir disso, enfim, cabe a gente preservar a nossa aliança. Então, nós entendemos que não cabe palanque duplo, né? Não existe essa figura do palanque duplo. Aqui a gente tem um palanque único, que é representada, nesse momento, pela nossa candidatura, que está legitimada pela aliança que nós fizemos com o PT e pelo conjunto de 12 partidos políticos. Então, essa questão é uma questão que, para a gente, não há nenhuma dúvida, né, como foi dito, inclusive, pelo próprio presidente nacional do nosso partido, o presidente Carlos Siqueira. Mas como o senhor, eu quero insistir um pouco nesse assunto da Marília, como é que o senhor avaliou essa decisão dela? O senhor acha que dava, de alguma forma, para encaixá-la? E por que ela não quis
sair para o Senado? Olha, essa resposta cabe à deputada Marília. O que nós podemos dizer é que nós nos colocamos totalmente à disposição, o PSB, para a construção dessa unidade. Eu estive pessoalmente com a deputada Marília, coloquei a ela que o nome que o PT apontasse, indicasse, seria acatado pelo PSB. A presidente Gleisi coordenou e nos consultou antes, sabe? Isso é uma questão muito importante. Antes da reunião que foi realizada aqui no domingo passado, coordenada pela presidente Gleisi com o senador Humberto Costa, o conjunto dos partidos, das forças políticas do PT local aqui para a escolha do nome, a presidente Gleisi ligou para o governador Paulo Câmara, nós falamos também com ela, com o deputado Guimarães, que também tem sido o interlocutor desse debate, fomos consultados se havia algum óbice por parte do PSB para que Marília fosse a indicada como candidata a senadora, e nós dissemos que não haveria nenhum óbice, que o nome que o Partido dos Trabalhadores apresentasse seria acatado pelo PSB e seria submetido ao conjunto dos partidos da Frente Popular. Então, todas as condições para que ela pudesse permanecer no conjunto político da Frente Popular foi dada. Agora, cabe a ela, a deputada, explicar por que ela não está sendo candidata pelo PT. O senhor acha que a candidata, caso ela resolva sair do governo, a candidatura dela ameaça a hegemonia do PSB aí no Estado? Olha, eu não avalio nenhuma candidatura da oposição. Não tenho nenhuma avaliação nem sobre o nome dela, nem sobre o nome dos outros 3 pré-candidatos que estão postos aí. O que eu coloco é que nós temos a Frente Popular, um conjunto político que trouxe um conjunto de mudanças para Pernambuco, que começou lá atrás com o governador Eduardo Campos, que a gente viu a educação, por exemplo, que eu tive o orgulho de ser secretário de Educação aqui em Pernambuco no primeiro mandato do governador Eduardo Campos, que era último lugar em qualidade de ensino do Brasil e hoje é primeiro lugar em qualidade de ensino do Brasil. Essas e outras transformações foram feitas na vida de muitos pernambucanos. A Frente Popular é a frente das mudanças. E é isso que nós vamos defender mais uma vez aqui. Um legado de 16 anos do governador Paulo Câmara, do governador Eduardo Campos, para que a gente possa aprofundar essas mudanças e fazer um reencontro do Brasil também com Pernambuco, porque, infelizmente, Pernambuco vem sendo muito retaliado pelo governo federal nas gestões anteriores. O governo do presidente Bolsonaro discrimina o Nordeste, discrimina Pernambuco, procura isolar Pernambuco, deixou de mandar recursos para Pernambuco, e a gente quer voltar a ter Pernambuco sintonizado com o governo federal, como a gente teve na época de Eduardo e Lula. Foi o momento mais rico da história recente de Pernambuco, foi quando a gente viu essa sinergia, essa sintonia, que Pernambuco teve com o governo federal, expressada na relação que tinha Eduardo com Lula. Nós vamos ter agora a oportunidade novamente de ter Lula presidente da República, as pesquisas todas elas apontam isso, e a gente quer estar aqui governando Pernambuco para aprofundar essas mudanças que nós fizemos aqui no nosso governo. Não tem mais dúvida alguma que nós iremos ganhar essa eleição. Nós temos um conjunto político aqui extremamente representativo, um apoio expressivo do conjunto dos prefeitos aqui, de 184 prefeitos do estado de Pernambuco, 145 já declararam apoio à nossa candidatura, uma base de sustentação na Assembleia de 37 dos 49 deputados estaduais, uma bancada federal também expressiva, o apoio de 12 partidos políticos que já vêm conosco desde o primeiro mandato do próprio governador Eduardo, ou seja, é uma base muito consolidada, que eu não tenho dúvida que a gente vai, mais uma vez, pela compreensão do povo das mudanças que nós fizemos, ter o nosso mandato dado continuidade como representante da Frente Popular. Nessa aliança, deputado, e a gente já vai se encaminhando aqui para o final, nessa aliança, o oferecimento da vaga ao Senado para Marília, essa vaga ainda caberá ao PT ou será ocupada pelo atual governador Paulo Câmara? Não, nós estamos ainda com essa manifestação agora, nós vamos retomar o diálogo, nós temos uma expectativa de até o final desta semana voltarmos, até porque o PT tinha, na reunião do domingo passado, estabelecido a data de 27 deste mês, ou seja, o próximo domingo, para apresentar o nome. Então, nós vamos agora com o anúncio da retirada da deputada Marília, mas a partir dessa publicização dessa decisão dela, o Partido dos Trabalhadores vai voltar a ter uma discussão conosco para ver quem irá ocupar essa vaga. E o destino do atual governador? Olha, o governador Alisson, ele já tornou público que ele vai concluir o seu mandato. Deputado, uma pesquisa recente do Instituto Múltipla coloca o senhor como na liderança e, quando apoiado pelo ex-presidente Lula, eleito no primeiro turno. Eu pergunto para o senhor se o cenário
nacional de polarização entre Lula e Bolsonaro pode se dar também em Pernambuco, ou o senhor se prepara para uma disputa contra o PSDB? Olha, é claro que a leitura nacional tem interferência no processo local. Quando a gente fala de voltar um tempo que nós vivenciamos aqui com Lula e Eduardo, né, é porque é um exemplo objetivo de que é importante você fazer esse debate nacional. E a gente tem muita tranquilidade nesta eleição, Alisson, porque nós temos uma aliança consolidada com o presidente Lula, que tem aqui no Nordeste, não é só em Pernambuco, né? O Nordeste, na última eleição, já fez uma opção diferentemente do Brasil. Enquanto o Brasil optou por Bolsonaro, o Nordeste brasileiro, na última eleição, já apontou, naquela época, que queria o Fernando Haddad como presidente. Tudo isso fruto da relevância que tinha a liderança política do presidente Lula. Lula tem aqui em Pernambuco mais de 70% das intenções de votos, e os nossos adversários vão ter que mostrar os seus palanques, sim, né? Vão ter que tirar do armário o palanque que muitos deles escondem. Então, você tem um candidato do Bolsonaro, você tem a candidata do Dória, né, porque o PSDB vai votar no Dória, e o povo do Nordeste também sabe as leituras que Dória tem também sobre o Nordeste. O candidato lá do filho do Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro, é candidato também. Então, cada um vai ter que mostrar o seu time. O meu time é esse que está aí apontado por esse conjunto de 12 partidos políticos que estão aqui representados por nós, que tem a liderança do governador Paulo Câmara aqui em Pernambuco e que tem a liderança do presidente Lula, né, como as referências principais do nosso debate, o prefeito João Campos, né, que vem fazendo aqui um grande trabalho na frente da Prefeitura do Recife. João, que começou agora a sua gestão, está com aprovação de mais de 70% aqui na cidade do Recife. Então, são essas as lideranças políticas que são referências do nosso palanque. Eu espero, e nós vamos fazer esse debate, que a oposição também mostre quem são as referências que estão no seu palanque. Para encerrar, deputado, e para não ficar nenhuma dúvida com relação à candidatura da Marília Reis, o senhor não teme de forma alguma e descarta a possibilidade do Lula apoiar, além do senhor, a neta do Miguel Arraes? Bom, não existe essa possibilidade. É isso que nós estamos tratando, de que vai haver 2 palanques aqui em Pernambuco. O único palanque do presidente Lula em Pernambuco será o palanque da Frente Popular, dito pelo próprio presidente Lula ao governador Paulo Câmara.